Bem-vindo, aluno do CEBESA, a mais uma aula a respeito do código ANBIMA para o quê? Administração de recursos de terceiros. Vamos lá já direto, sem delongar. O anexo 1, que se trata dos fundos de investimento 555, que faz parte, matéria da sua prova. O que quer dizer o 555? 555 é que vem da instrução CVM. Beleza, professor. Então, a instrução CVM, ela determina quais são os tipos de fundos de investimentos. Então, entram quais fundos? Os fundos da classe renda fixa. Entra qual outro fundo? Entra o multimercado. Qual outro fundo que entra? Os fundos da classificação que são de ações, ou seja, de renda variável, e também aí os fundos cambiais. Beleza? Por isso que se diz, né, fundos 555. Beleza. Qual que é o objetivo do código? Vamos ler lá, tá? Ou seja, aplica-se esse anexo, porque é uma parte que está junto com o código, vem anexo. Ou seja, regras, mais regras, né? Aplica-se em adição as regras dos códigos aos fundos de investimento e FIX. Então, fundos de investimento são tanto para os fundos de investimento como os fundos de investimento em cotas. Vocês já conhecem a diferença dos dois pela aula de fundos. Certo. O código não pede do registro do fundo, tá? Registro do fundo só na certificação CGA que vai ter. Nesse aqui, o código não pede de registro. Documentos e informações dos fundos 555. Tá, o que quer dizer aqui? O que é obrigatório segundo a CVM? Se perguntar segundo a CVM, quais são os documentos obrigatórios dos fundos para ingresso? O regulamento e a LE, que se chama Lâmina de Informações Essenciais. Tá, beleza. Então, o que é obrigatório para eu vender segundo a CVM? Um fundo de investimento segundo a CVM, a mãe da ANBIMA, vamos dizer assim, regulamento e lâmina de informações essenciais. Já o que ele diz aqui? Que todos os documentos e informações dos fundos 555 são de responsabilidade do administrador do fundo, tá? Administrador fiduciário, tá? O que tem que ter? O documento deve conter as principais características do fundo 555, dizendo da classe dele, tá? Dentre as informações relevantes aos investidores sobre política de investimento, taxas e riscos envolvidos, bem como direitos e responsabilidades. Até aí não tem nada muito importante. Só que eu preciso explicar para vocês um tipo de documento que está previsto na CVM e ele também está previsto e ele é solicitado pela ANBIMA, tá? É o seguinte, esse formulário de informações complementares de um fundo de investimento, ele é o antigo, eu vou colocar aqui a palavrinha, tá? Ele é o antigo prospecto. O que esse formulário de informações complementares é? Ele entra no enquadramento de material técnico. Vocês já viram o que é material técnico, né? Eu vou explicar de volta para vocês. Material técnico é aquele que consta os detalhes, ou seja, características mais específicas dos investimentos. Olha só como eu posso dizer que ele é um material técnico, tranquilamente, tá? Primeiro, a responsabilidade da elaboração é do próprio administrador fiduciário, não é da ANBIMA, cuidado, não vão marcar lá que é da ANBIMA, beleza? Ou seja, o que ele diz? Na hora de fatores de risco, olha como ele é um material mais técnico, esse formulário de informações complementares, tá? Para o investidor, ele tem que ler o regulamento, é obrigatório. Ele tem que ler a lâmina de informações essenciais, sim, para acolher o termo de adesão assinado por esse cara para ele poder entrar no fundo. Só que quando eu estou falando de formulário de informações complementares, ele é o quê? Ele é uma coisa à parte que não é obrigatório para as instituições, mas para as aderentes, elas têm que fazer, entenderam? Então funciona assim, eu posso ter um banco que eu não sigo a ANBIMA, eu não sou participante da ANBIMA. Eu preciso nesse banco, quando eu for criar um fundo e registrar na CVM, eu preciso ter regulamento e lâmina de informação essencial.
se eu quero participar da Ambima, para todos os fundos que eu tenho, eu vou ter que criar para cada fundo um formulário de informações de cada fundo. Beleza? Certo. É material técnico? Sim, porque eu tenho aqui, ó, todos os tipos de risco nos fatores, ou seja, a Ambima gosta de cuidar muito dos investidores, explicando para eles que eles têm riscos, ok? E o código estabelece diretrizes para fazer a lâmina de informações essenciais, no que diria que agora esse tipo de material ele tem caráter publicitário, tá? Por quê? Porque ele não tem tanto detalhe assim, ele é um material onde vai algumas dúvidas gerais a respeito de um determinado fundo de investimento vão ser ali colocadas, certo? É obrigatório, segundo a CVM, ter esse troço aqui. Beleza? Tem que entregar, ou seja, pela CVM, o que você leva para a prova? Regulamento mais lâmina. Se o fundo aderir ao código, ele tem que entregar o que para o cliente? Regulamento, formulário de informações complementares e lâmina. Ok? Da publicidade dos fundos 555, quais são as regras gerais, tá? Cabe à instituição participante elaborar o material publicitário e o material técnico. Quem que faz isso? Vocês marcam lá. Administrador fiduciário. Ele que é o cara responsável por fazer isso. Beleza. O que eu separei de importante aqui para vocês, queridos, tá? Então vamos lá. Buscar transparência, sempre buscar transparência de acordo com aquela ética, já que a gente viu, clareza e precisão das informações, tá? Ou seja, linguagem simples, clara e objetiva, adequada aos investidores, tá? Vocês vão cuidar. A regra de publicidade dos fundos, ela diz exatamente o seguinte, a regra da Ambima é, deixe com que, ou seja, faça um material com que seja ele compreensível, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui, ó, as informações, disponibilizar, ó, informações que sejam pertinentes ao processo de decisão, sendo tratados de forma técnica assuntos relativos à performance passada. Ou seja, bem simples, eu não posso fazer uma oferta de um ganho muito grande. Por quê? Ou seja, a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Vocês já sabem disso, tá? Automaticamente, você nem fez a prova da Ambima, mas você sabe que, ou seja, os investimentos têm variação seus valores e retornos, né? Ou seja, privilegiar dados de fácil comparabilidade. Eu tenho que entregar ao cliente na hora de estabelecer um material publicitário, ou seja, de fazer a publicidade de um fundo, condições para que ele possa, ou seja, ter uma análise do investimento perante o mercado, perante um benchmark. Isso aí cai também. E cuidado aí, tá? Para fins desse código, o que não é material publicitário ou material técnico? Formulário de cadastro cliente, questionário do API, não é. Ah, professor, não é? API, o questionário não é material nem publicitário nem técnico, tá? O que mais? Questionários de due diligence e propostas comerciais não é considerado material técnico. Entrevistas em jornais não é material técnico. Material técnico e publicitário é o que, então, gente? Só ponha na cabeça. Fácil. Ou são os regulamentos dos fundos, os formulários de informações complementares, cada fundo tem o seu, né? E cada fundo tem o seu também. Qual que é outro material publicitário? Lâmina de informações essenciais. O resto, você não vai marcar que é material publicitário. Então, o material publicitário aqui, que a gente está falando material publicitário, ele tem informações gerais, tá? Dos fundos de investimento, ok? Quando esse investidor gostou lá, por exemplo, viu a lâmina de determinado fundo, está adequada ao perfil dele. Ele viu a lâmina. A lâmina é um material publicitário, certo? Ele quer mais informações, ele recorre a qual documento? Formulário de informações complementares. Na hora que ele assinar a entrada de um fundo, ele tem que ter lido o quê? Lâmina de informações complementares e o regulamento do fundo, ok? No caso, o formulário de informações complementares mais o regulamento, eu já tenho, ou seja,
do fundo de investimento, eu já tenho isso como material técnico, beleza? Essa aqui é a diferença dos dois. O que tem que vir nesses materiais que são técnicos? Ou seja, eu tenho que explicar no material técnico, ou seja, políticas do fundo, quais mercados que ele quer atingir, os mercados. Beleza? O que mais que eu tenho aqui, ó, no item 2, público-alvo, para quais são os investidores, tipo de investidor. O que eu tenho no item 3? Eu tenho carência de prazo, de resgate, prazo de aplicação. Uma das coisas mais importantes vocês já aprenderam, que é ter a noção da liquidez de uma aplicação. Ou seja, olha como é importante, tá? Outra coisa, vocês nunca vão colocar lá, cai isso em prova direta, a rentabilidade de um fundo é líquida de imposto de renda e taxa de administração. Apenas a taxa de administração do fundo que já foi descontada na hora do fundo divulgar a rentabilidade. Ou seja, tributação aplicável, olha só que interessante aqui, ó, as rentabilidades, isso que você vai marcar na prova se tiver divulgadas, são brutas de IR, estão brutas de IR, tá? Aí vem uma pessoa e pergunta assim, mas professor, e o come-cotas dos fundos, tá? É o seguinte, o come-cotas é parte da rentabilidade de um fundo em um determinado período de 6 meses, é que é tirada, certo? Só que de fato a rentabilidade, ou seja, de fato o imposto de renda, ele só vai ser todo ele liquidado na hora do resgate de um fundo e, ou seja, apropriado pelo administrador fiduciário, pelo responsável pelo banco que toca esse fundo. Beleza? Então, cuidado, as rentabilidades divulgadas dos fundos são brutas de imposto de renda, isso tem marcado na tua prova. Ok, informações sobre canais de atendimento, onde que o investidor vai encontrar mais informação, ou seja, se existe uma área específica, se existe um e-mail específico, se existe telefone de uma área específica para isso, ou é direto com o gerente, tanto faz. Legal? Daí aqui é o seguinte, tá? Isso aqui vai cair. Olha, das rentabilidades, vai cair uma coisa que eu tenho quase certeza na tua prova. Um fundo novo, um fundo recém-criado, ele só pode divulgar rentabilidade a partir do 6º mês. Isso é regra da CVM. A partir do 6º mês, o fundo pode divulgar rentabilidade. Isso é a primeira coisa que você vai gravar. Antes de eu falar as coisas do código, que eu vou colocar aqui exemplo para ti. Então, presta atenção. Fundo novo, rentabilidade vai ser divulgada a partir, você vai anotar aí para não esquecer para a tua prova, do 6º mês do início. Beleza, tá? Agora eu vou resumir toda essa informação aqui, eu vou colocar um exemplo e vou explicar detalhado como é que funciona. Então, eu vou usar o fundinho dessa página aqui para... Opa, aqui tem bastante espaço. Como é que eu tenho que divulgar a rentabilidade do fundo? Nunca prometer rentabilidade futura. Divulgar as rentabilidades passadas já dizendo aqui que elas são brutas de imposto de renda. Isso que você vai marcar na tua prova. Aí lá, você vai... Por exemplo, um fundo XYZ, tá? Rentabilidades. Vai ser assim. Tá? Então, vamos dizer que a divulgação é em julho do ano X. Presta bem atenção. Se a divulgação é em julho de X, o período mínimo de rentabilidade exigido é mensal. Ah, mas daí um fundo mais específico, um fundo mais de boutique para investidores mais ricos, sei lá. Ele pode, professor, divulgar diário? Sim. O que é obrigatório divulgar? Mensal. Então, ele vai puxar desde junho, olha só como é que vai ser. Ele vai puxar assim, ó, mês 01 de X, 02 do ano X, tá? Aqui, ó, mês / ano, certo? Mês 3 do ano X, mês 4 do ano X, mês 5 do ano X e mês 6 do ano X. O que diz ainda
olha que interessante, ele tem que continuar, porque ele tem que trazer a rentabilidade, o que o código diz, dos últimos 12 meses para análise de performance. Então, para análise de performance recomendável, ou seja, ver a rentabilidade dos últimos 12 meses, analisar e comparar, de acordo com o que eu já falei que tem que ter aqui. Então, daí ele vai vir assim, ó. Vamos continuar com essa ideia, mês e ano. Então, ele vai ter, olha só que interessante, tá? Ele vai ter no mês, vai ter que vir com o mês 12 de x menos 1, ou seja, do ano anterior, mês 11 de x menos 1, do ano anterior, mês 10, mês 9, mês 8 e mês 7. Opa, daí eu fechei 12 meses? Sim, senhor. Então, assim que tem que ser divulgada a rentabilidade, tá? Não cai em pegadinha. Então, em julho, ele divulgou em julho. No meio de julho, ele tem que trazer a rentabilidade do último mês. Beleza. Quem divulga isso? O administrador do fundo, tá? Além disso, se o fundo não for novo, tá? Porque o fundo novo, o que eu tenho na cabeça? A partir do 6º mês que ele começa a divulgar, trazendo sempre os últimos 6 meses, óbvio que é o mínimo que ele vai ter, já de 6 meses de criação. Ele tem que trazer a rentabilidade anual dos últimos 3 anos. Então, além dele trazer assim, tá? Não necessariamente, ele tem que trazer sequencial. Ele pode começar lá junho, maio, né? Abril, março, fevereiro, janeiro. Pode fazer o contrário disso, desde que traga tudo bem. E daí depois, dezembro do ano passado, novembro do ano passado, fechou. E ele precisa ter também a rentabilidade, olha só, daí como é que funciona? Ele vai ter que trazer aqui, ó, rentabilidade anual. Aí ele vai ter que vir assim, ó, ano x menos 1, vai ter que trazer a rentabilidade durante o ano x menos 2 e o ano x menos 3. Assim, ou seja, sucessivamente ele tem que trazer a rentabilidade dos últimos 36 meses, ano a ano. Beleza? Entenderam? Eu resumi aqui e detalhei para vocês. Então, todas essas rentabilidades, tá? A divulgação dessas rentabilidades, de acordo com essas regras, deve ser acompanhada de uma comparação com metas ou parâmetros de performance, que a gente já falou em aula de fundos, que são os benchmarks. É obrigatório, vamos dizer assim, tá? Eu ter um parâmetro de referência para poder comparar um determinado fundo. Não esqueça isso aí, tá? E daí na outra página, depois não cai mais nada, na outra página cai, na seção 4 dos avisos obrigatórios, na página 89 aqui, tá? Esses avisos obrigatórios. Também pode vir na tua prova como palavrinha disclaimer. São os disclaimers. O que é um disclaimer? Né? São os avisos importantes. O que eu tenho como aviso obrigatório que a Anbima exige? Olha só, tá? No material técnico, tá? Caso faça referência histórico de rentabilidade ou menção de performance, a rentabilidade obtida no passado não significa em garantia de resultados futuros. Então eu não posso prometer, eu posso projetar, como vocês já sabem disso. A rentabilidade não é líquida de impostos, acabei de falar. Ou seja, ela é divulgada, ela pode vir. Não é líquida, significa que ela é o quê? Bruta de impostos. Certo aí? E o investimento do fundo não é garantido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que ele não cobre os veículos de investimento. O Fundo Garantidor de Créditos é exclusivo para produtos bancários. Vamos colocar assim, para lembrar um pouquinho, né? É exclusivo de produtos bancários. E lembrando, o fundo não é um produto bancário, é uma prestação de serviço no regime de melhores esforços. Beleza? Obrigatório agora no formulário de informações complementares, tá? Ou seja, naquele documento que a Anbima exige que a instituição participante também elabore, ele já vai colocar mais disclaimers. São eles, tá? Esse formulário está de acordo ou em consonância, quer dizer, de acordo com as disposições desse código,
ou seja, Código Ambima de Recursos Terceiros, esse mesmo que vocês estão vendo, assim como as normas da Comissão de Valores Mobiliários. Ou seja, ela isenta, olha só o que é legal, ela isenta tanto a CVM quanto a Ambima, elas não garantem a veracidade das informações, porque são de responsabilidade do administrador fiduciário. Beleza? A outra coisa aqui, ó, é recomendada a leitura cuidadosa tanto deste formulário quanto do regulamento, com especial atenção para as cláusulas, objetivo e política de investimento, tá? Que tratam, ou seja, dos fatores de risco ao que o fundo está exposto. Então, esse é um outro avisinho que tem que estar. Então, funciona assim, meu querido aluno e minha querida aluna. Se não tiver esses disclaimers, a Ambima não vai colocar o selo dela lá. Vocês estão entendendo? Então, isso tem que ter. Daí, isso é uma informação. Essas, ou seja, expressões, esses textos, a Ambima, ela exige para que a instituição participante coloque isso, ela exige que a instituição coloque isso, senão ela vai colocar o selo. Mas mesmo assim ela diz, ó, você coloca o selo, mas diz que eu não tenho nada a ver aí, porque de quem que é a responsabilidade da informação? Da própria instituição. Nota 10 na prova. Agora é o seguinte, tá? Isso aqui é coisa que cai desde a criação da Ambid, que foi feito lá em 2005, criaram a Ambid, aí virou Ambima. E isso cai em toda a prova também. Isso vai cair, certo? Então, quando eu falo que vai cair, atenção. Apressamento dos ativos é igual a marcação a mercado, tá? Deve adotar na precificação dos ativos financeiros metodologia de apressamento conforme regulação vigente, tá? Para que serve isso, tá? Apressamento é feito pelo administrador do fundo com o objetivo de evitar transferência de riqueza entre os cotistas. Então funciona bem assim. Todo dia o fundo tem que dizer o quanto ele vale. Através do patrimônio líquido e pelo número de cotas eu descubro o valor da cota, certo? Então todo dia o patrimônio líquido do fundo é calculado e ele vai depender do quê? Dos valores, ou seja, dos seus investimentos, dos investimentos da carteira que compõe esse fundo. Por que eu tenho que fazer isso todo dia, gente? Simples, tá? Eu tenho que adotar a marcação a mercado, apressamento todo dia, porque se um determinado ativo ele não for precificado num determinado dia, e várias pessoas saíram numa segunda-feira, por exemplo, onde o ativo estava precificado, aquele conjunto de ativos, a 100 milhões de reais. Beleza? Um fundo que tem 10 bilhões lá, ele tem 100 milhões precificados para um determinado ativo. No dia seguinte, saiu uma galera nessa segunda, resgatou. Então, ou seja, o fundo pagou aqueles caras de acordo com o apressamento de quanto? 100 milhões. Sabendo que ele não está sendo feito todo dia o apressamento. Aí o apressamento é feito na quarta-feira e descobre-se que aquela carteira de 100 milhões, ela não vale 100 milhões, ela vale 80 milhões. De fato, não foi vendido nenhum ativo desses 100 milhões para cumprir os resgates na segunda. Beleza? O que aconteceu? De fato, o fundo vale menos. Só que quem que vai ficar com o prejuízo? Não são os caras, as pessoas investidoras que saíram na segunda. É quem ficou no fundo e está no fundo desde segunda ou desde muito antes, quando o fundo foi criado. As pessoas que vão receber essa queda de apressamento são as que ficaram no fundo. De fato, se o apressamento tivesse sido feito dia a dia, esse prejuízo seria de todas as pessoas que já saíram. Então, o que acontece? Como eu acabei beneficiando através do apressamento que não era diário, mesmo não querendo fazer nada errado, eu não fiz o apressamento de acordo com aquilo que é obrigatório fazer, que é diário, e todas as pessoas que saíram na segunda, elas não receberam, ou seja, a paulada ou prejuízo daqueles papéis que de fato não valiam 100 milhões, valiam 80 milhões. Então, eles saíram com os papéis valendo quanto? 100 milhões, ou precificados a 100 milhões, de fato valendo quanto esses papéis no mercado? 80 milhões. Quem se ferrou, quem ficou com prejuízo? Apenas os cotistas que ficaram. Isso é um exemplo de transferência de riqueza. Grave aí. Para que evita
para que serve a marcação a mercado, apressamento? Evitar a transferência de riqueza entre os cotistas. Legal? Fundos de investimento em direitos creditórios. Eu tenho aquele macetinho. FDIC no caso eu faria o quê, né? Olha só, FIDC, direitos creditórios é DC. Mas eu mato português e coloco um quezinho. Vocês lembrarem que fundos de investimento em direitos creditórios, eles são exclusivos para investidores qualificados, tá? Então, investidores qualificados. Daí, ó, o que eu tenho de informações gerais, né? O objetivo e abrangência. Os FDICs, eles são também autorregulados por esse código, certo? O que eu tenho como coisa importante aqui que eu separei, ó. Eu posso ter tanto fundos de investimento de direitos creditórios, quanto fundos ou cotas de investimento, ou FICs de FDICs, né? No âmbito do Programa de Incentivo à Implantação de Projetos de Interesse Social. Então, eu posso ter uma FDIC que também ela tem a caráter do quê? De financiar projetos sociais, ou seja, adquirir recebíveis para antecipar recursos para infraestrutura, certo? Bom, beleza. Quando ela tem essas características de investimento social, já existem as debêntures incentivadas, que são aquelas que são isentas de imposto de renda. Ainda não tem regulamentação para fundo ser isento de imposto de renda, mas, né, é óbvio que tendo uma regulamentação aí, quando eu tiver um investimento que se chama incentivo em projetos específicos, ou na área de segurança, educação e infraestrutura, esses investimentos serão livres de imposto de renda. Beleza? Ok. Como um fundo, olha só, tá? Documentos e informações do FDIC é outra coisa que cai para a prova de vocês. Como um fundo de investimento em direito creditório, ele tem mais ativos de crédito privado. Lembrando, o que é um FDIC? É aquele fundo que adquire recebíveis. O que é um recebível? Exemplo, determinada empresa possui vários títulos a receber, cheques, boletos, etc. O fundo de investimento em direitos creditórios, ele investe comprando esses títulos, antecipando para essa empresa que precisa de recursos. É como se fosse um desconto de cheque, tá? Então, a factoring grandona que está sendo fiscalizada pela CVM. É isso que é um FDIC. Perfeito, professor. Lembrei da aula. Tá. O que precisa ter na hora de eu fazer, ou seja, a oferta de um FDIC? Olha só, o nome do fundo, tá? O prospecto do FDIC vai ter o nome do fundo. Que mais que vai ter aqui, ó? Vai dizer quem que é o responsável legal. Óbvio, geralmente é o banco que está oferecendo, né? O fundo de investimento aí. Quem é o responsável da carteira? Quem que vai escolher, ou seja, né, dentro dos fatores de risco do fundo, quem que vai escolher os ativos aí, ou seja, quais recebíveis vão entrar aí. Se o fundo vai ser fechado ou aberto, porque ele admite os dois tipos, tá? Um fundo de investimento em direitos creditórios pode ser fechado ou aberto. Admitir ou não resgates, tá? O fundo fechado, se houver resgate, é só no vencimento, ele não tem janelas para você tirar o dinheiro. Fundo fechado tem, ou seja, a gente já viu também em aulas anteriores, negociação em mercado secundário. O fundo aberto não existe negociação em mercado secundário, você vê lá as datas de resgate. Durante a existência do fundo, você pode ir resgatando dinheirinhos, beleza? Informar se a cessão é com ou sem coobrigação. O que é isso? Então vamos lá. O fundo de investimento em direitos creditórios comprou papéis dessa empresa a receber. Se houver coobrigação, a empresa, se os papéis não forem pagos, ou seja, o fundo não vai receber o dinheiro, ele antecipou para ganhar uma grana, não vai receber o dinheiro do cliente dessa empresa. Quem que vai ter que pagar daí? Se houver coobrigação, a empresa. Sem coobrigação, o fundo de investimento de direito creditório que corra atrás do recebível para receber. Porque daí vendeu totalmente o risco, essa empresa vendeu totalmente o risco para o fundo e o fundo que se vira. Sem coobrigação. Com coobrigação é quando a empresa, ou seja, que cedeu os direitos creditórios, tem que responder caso a dívida não seja cumprida. Tá? Outra coisa, o que é palavras revolvente e não revolvente?
revolvente, tá? Ou seja, carteiras de cessão revolventes, elas, ou seja, elas não têm prazo de vencimento. Então, o fundo pega dinheiro, aplica em recebível, quando os recebíveis são liquidados, volta o dinheiro para o fundo. O fundo pode buscar outros recebíveis, beleza? Se o fundo for não revolvente, significa o seguinte, o fundo vai pegar aquele dinheiro e não vai aplicar mais. Então, obviamente, essa carteira não revolvente, ela terá muito provavelmente um prazo definido. Esse fundo teria, no caso, uma carteira não revolvente, ele teria o quê? Um prazo definido. Ou seja, ele é bem específico esse fundo para fazer uma operação no mercado. Lembrando que existem duas classes de cotas sêniores, ou seja, cotas que têm prioridade, né? Ou seja, o investidor que tem cotas sêniores num FDIC, ele tem prioridade, ele pode resgatar antes do vencimento, né? Ou seja, e já os subordinadas, as cotas subordinadas, podem ser que ofereçam resgate apenas no vencimento. Então, subordinadas não tem, ou seja, privilégio, é sem privilégio aí. Mas lembrando, tá? Cuidado, tanto os cotistas que têm cotas subordinadas ou sêniores, eles têm que ser investidores qualificados, ter 1 milhão e ter assinado o termo. Legal? Os informativos dos FDICs têm que ser mensais, tá? Esses informativos dos FDICs, eles não podem ter caráter publicitário, eles têm que ter caráter técnico, porque olha a quantidade de detalhe que eles pedem, tá? Características gerais, a denominação do FDIC, o CNPJ, a classificação conforme a Ambima e classificação do FDIC conforme a Ambima pode criar várias classes de FDICs, tem que ter aí, tá? Público-alvo, ou seja, tem que trazer toda a informação do FDIC, por mais que o cara já esteja cansado de saber, tem que trazer toda a informação. Esse informativo mensal não pode ser simples, ele tem que ser bem detalhado. Outra coisa que eu reparei aqui, tá? Que pode cair na tua prova, tá? Informativo de patrimônio líquido, de provisão de perdas com devedores, então é um troço bem técnico mesmo, tá? Por que ele tem que vir com mais cuidado? Porque, de volta, o FDIC é um tipo de fundo que ele, com certeza, com absoluta certeza, ele vai aplicar mais em títulos privados, ele vai apresentar mais risco. Espera-se que ele tenha maior retorno, certo? Que o risco segue a lógica do retorno. O que pode cair para vocês é uma coisa da CVM aqui que eu reparei, tá? Não esqueçam, o limite por emissor PF seja o seguinte, um FDIC ele pode antecipar recursos de uma pessoa física, mas num fundo de investimento em direitos creditórios, por pessoa física, é no máximo quanto? 5% para cada CNPJ. Isso pode cair, tá? Porque, olha só que interessante, essas informações acabam caindo aqui, ó. Créditos vencidos e não pagos, percentual do PL, isso já vai dizer, por exemplo, crédito vencido do emissor, 10% do patrimônio líquido do fundo. Opa, como é que pode? Esse máximo é 5%, entenderam? Então, aqui que tá a charada. No máximo vai cair isso aí para vocês. Fundos de investimento imobiliário, continuando lá, quase no final do código já, mas é bom pegar tudo que cai na prova. Cai esse troço, cai. O que é um fundo de investimento imobiliário? É aquele que pega o seu patrimônio líquido e aplica pelo menos 75% em ativos imobiliários. Então, a primeira coisa, o que é um fundo imobiliário? Ele aplica no mínimo 75% no setor imobiliário. Tá, professor, o que seria setor imobiliário? Ele tem que comprar imóvel mesmo? Um fundo que compra imóvel? Que coisa doida? Sim, tá? Ele compra ou imóveis, aqui eu vou deixar claro, tá? Ou ele pode comprar também títulos imobiliários. Ah, pode ser também? Sim. Então, olha que doido. Um fundo de investimento imobiliário, ele compra ou imóveis ou títulos imobiliários. Então, funciona, na forma geral, o seguinte. Eu tenho um fundo de investimento imobiliário que ele pode comprar letras de crédito imobiliário de vários bancos, beleza?
Certo, um fundo de investimento imobiliário, ele pode ser o quê? Ele pode receber, né? Ou seja, compromissos de pagamento de clientes. Ou seja, ele pode fazer contratos com, por exemplo, inclusive, ele pode fazer contratos particulares com imobiliárias, né? Ou seja, pegar recebíveis imobiliários. Então ele é bem amplo. O que não pode ter num fundo de investimento imobiliário, sob hipótese nenhuma, é renda variável. Renda variável não pode. Porque, geralmente, de uma certa maneira, no mercado, a gente pode dizer o seguinte: o investidor de bolsa, tá, que gosta de ações, ele tem uma característica específica de ser mais agressivo. O investidor imobiliário tem a característica de ser mais conservador a moderado. Certo? Então, é imobiliário, não pode mexer com renda variável. Isso é regra da CVM. Certo. O que eu tenho aqui que vai cair na prova de vocês, tá? Que vai cair com certeza, beleza? Então, os tipos de ativos, tem que ter um prospecto, fundo de investimento imobiliário, tá? Deixa eu ir lá na página do prospecto. Tem que ter um prospecto, fundo imobiliário também, que seria o material técnico dele, tá? Tem que dizer o nome do fundo de investimento imobiliário, base legal, ou seja, qual que é a resolução da CVM, que também existe uma resolução CVM para fundos imobiliários. Prazo de duração, identificação dos prestadores de serviço que são contratados pelo administrador fiduciário, tá? Aqui, olha só, isso é importante agora. Cuidado, não vai cair em pegadinha. O objetivo e política de investimentos, tá? Olha só, no objetivo e política de investimentos, na parte C, os tipos de ativos que poderão compor o patrimônio do FII e os requisitos de diversificação de investimentos. Então, olha só, eu vou colocar os tipos de produtos aqui. Imóveis, mas não exclusivamente, podem ser objeto de um fundo imobiliário, óbvio. Objeto de investimento, terrenos também. Imóveis com construção ou sem construção, tá? Ou seja, letras imobiliárias de quaisquer tipo. E também CRIs, Certificado de Recebíveis Imobiliários, que são, ou seja, títulos de securitizadoras. Beleza? Outras duas coisinhas que eu tenho aqui que eu preciso saber. Isso aqui é regra da CVM, pode cair. Não existe alavancagem, ele não corre o risco maior que o patrimônio. Então, olha que legal, tá? É proibido para um fundo imobiliário, ou seja, assumir obrigações maiores daquele que seu patrimônio líquido, ou através de operações no mercado derivativo de ou operações opções, ou operações futuras, ou swaps, não pode alavancar, certo? Então, também tem de ser daí um fundo um pouco menos arriscado. Dá para vender até para um conservador um fundo imobiliário sem problema nenhum. Duas palavrinhas que eu coloquei que pode cair na prova de vocês aqui é o seguinte daí, tá? Existem dois tipos, deixa eu usar a próxima página aqui, a 128, para colocar o seguinte. Existem cotas de fundos de investimentos imobiliários que são o seguinte, tá? Deixa eu ver aqui, vamos colocar aqui, ó. Se tiver lá na prova tua um fundo de investimento imobiliário que é desenvolvimento para renda, se tiver essa palavra renda, qual que é a lógica? A lógica é a seguinte: um fundo imobiliário que seja com desenvolvimento para renda é aquele fundo que vai se beneficiar do quê? Ele compra imóveis e recebe aluguéis, tá? Então, desenvolvimento para renda, o que é? Compra ativos imobiliários e aluga. Renda, aluguel. Tá? Leve assim. E se tiver desenvolvimento de venda, o que ele faz? É mais especulativo daí. Ele compra o imóvel e revende. Mais ou menos essa que é a sacada, se cair essas duas palavrinhas, que eu já vi questão de prova que cai isso. Legal?
Famosinhos ETFs também. O código engloba, tá? O que é um fundo de investimento em índice de mercado? Fundo de índice de mercado, ou ETF, Exchange. Cai bem essa palavrinha na prova de vocês. Eles são sacanas, Traded Fund. Eles podem colocar o linguajar CVM. É o seguinte, ele tem que comprar pelo menos 95% em papéis em determinado índice. Sendo ele, podendo ser ele de... Hoje, os fundos de índice no Brasil, exclusivamente, eles são de renda variável, né? Eles usam, tipo, qual o indicador, o índice de referência? Bolsa, Bovespa, índice de sustentabilidade, setor de elétricas. Então, ele tem que comprar 95% das ações que compõem cada um desses referidos índices. Então, automaticamente, um ETF de renda variável é um fundo de ações, beleza? Lembrando que é o seguinte, o fundo de índice de renda fixa, ele já entra na qualidade de renda fixa referenciado, beleza? Então, a gente não tem, o mercado não utiliza, ou seja, duas classificações para o mesmo fundo, tá? No Ambima, quando eu tiver um fundo de índice de renda fixa, ele é automaticamente referenciado para a classificação CVM. Legal? O que acontece? Os ETFs, eles têm essa palavra porque eles têm que comprar no mínimo 95% de papéis ou ações do índice. Mínimo, tá? Que daí eles misturam. Conforme o código Ambima, um fundo de índice de mercado tem que comprar quantos por cento do índice de referência? 95%. Beleza? Isso que pode cair. O que foi legal nesse código, daí é bem interessante mesmo, tá? É a questão do website. Então, olha só, o que quer dizer esse website aí, que está na telinha de vocês? Ele diz exatamente que os fundos, tá? Os fundos de índice, eles têm que ter um link de internet. Então, significa que eles têm que ter uma página para disponibilizar, ou seja, o quê? Fatores de risco do fundo, risco de mercado, risco sistêmico e risco de crédito. Então, se cair na tua prova, falou de website, é desses fundos, ó, chiques, ETFs, beleza? Ok? Beleza, aluno? Então, esta foi a aula a respeito do Código de Administração de Recursos Terceiros, tá? Atenção nessas pegadinhas que podem cair a respeito do selo Ambima, o que é a marcação a mercado, do apressamento dos títulos, quem que é responsável por divulgar as coisas dentro dos fundos, que é administrador fiduciário, quem implementa a política com os cotistas, administrador fiduciário, quem que aplica, de fato, decide os investimentos implementando política, gestor. São essas coisas que caem na tua prova aí. Da questão da barreira de informação, ou seja, do Chinese Wall, das divisões entre as áreas, beleza? Levou, vai cair nesses 5, 6 assuntinhos aí, vai cair a tua questão aí, vai cair 1, 2 questões, pra você ir lá e marcar e, ó, fazer bonito na prova. Te encontro na próxima aula, um abraço, até a próxima, tchau!